E aí, pessoal, tudo bem? Aqui, professor Alan, professor de redação. Hoje nós falaremos sobre resumo, tá? Esse gênero é um gênero super importante, né? Ele sempre cai na federal, quase todo ano a gente tem um resumo para fazer, tá? Então a gente separou essa aula em duas. Vocês podem verificar lá no material de vocês que tem aula de resumo 1 e resumo 2. Então hoje comigo, semana que vem com a Pamplona. Belezinha? Pessoal, lembrando, eu tenho algumas redações para entregar para vocês, tá? Então, eu vou entregar para vocês, tenham um pouco de calma, a vida tá corrida, tem muita coisa para fazer nesse tempo de isolamento social, então eu não estou conseguindo dar conta de tudo. Então, eu peço um pouquinho de calma para vocês, que eu vou entregar as correções para vocês. Eu acredito que ainda essa semana eu termine, beleza? Não desanimem de produzir os textos. É escrevendo que a gente vai aí construindo, né? Que a gente vai conseguindo se adequar a todos esses gêneros aí exigidos no vestibular, tá? Então, a prática, ela é essencial para que vocês escrevam um bom texto. Não adianta nada eu vir aqui toda a aula, eu, a professora Pamplona, a gente vir aqui toda a aula e falar para vocês como escrever um texto se vocês não praticam, tá? Isso é super importante. Mas, vamos lá, né? Então, para a próxima aula, para o próximo slide, vamos lá. Então aqui, hoje nós veremos gênero resumo, então vamos estudar um pouquinho das características desse resumo, ver o que é, tirar algumas dúvidas sobre. Dicas de como escrever um bom resumo, né? Então isso é super importante, quero que todo mundo anote isso no caderno, grave isso no coração, para que vocês não esqueçam, tá? Isso vai ser primordial para que vocês construam um bom texto. E aí eu trouxe um exemplo de resumo para vocês e a proposta de redação desta semana, beleza? Vamos lá para o gênero resumo, tá? Então, pessoal, como eu já disse, o gênero resumo, ele é um gênero bem recorrente, tá? Então, se vocês pegarem a prova da Federal dos últimos anos, vocês vão perceber que em todos tinha uma proposta de resumo, tá? Então, o que é um resumo, professor? A gente tem a ideia de resumo de um texto menor do que um texto. Por exemplo, um texto tem o texto base e eu tenho um texto menor, um texto reduzido. Não é bem isso, tá? Não é somente reduzir o texto. Claro que nós escrevemos um texto menor, vamos pensar num limite de 8 a 12 linhas ou de 12 a 15 linhas. A gente vai diminuir, a gente vai sintetizar o texto, mas não é só isso, tá? Não é só diminuir o número de linhas, eu tenho que saber estruturar, tá? E isso é super importante. Então vamos lá. Resumo. Consiste num apanhado fiel das principais ideias ou episódios presentes num texto. Então aqui eu tenho que pegar o que é principal, tá? Eu vou reduzir o meu texto, mas eu não posso reduzir esse texto e colocar lá nessa redução que eu fiz, né, no meu resumo, só informações secundárias. Eu preciso tratar ali de informações principais, as informações que norteiam o texto, tá? Então eu tenho que saber ler e compreender esse texto, tá? Lembram lá como que é o nome da prova da Federal? Não é compreensão e produção de textos? Então, a gente precisa fazer esse exercício. O resumo, diferente de outros gêneros, vamos pegar, por exemplo, um gênero opinativo, tá? Eu vou estar ligado somente ao texto base, tá? Num texto opinativo, por mais que o enunciado peça para que eu estabeleça uma relação sobre as ideias do autor e o que eu acho sobre o texto, olhem só, eu vou trazer alguma coisa ali da minha bagagem sobre o que eu acho, vou trazer uma argumentação para o meu texto, vou trazer uma referência para o meu texto, um argumento de autoridade. Já no resumo, eu não posso fazer isso. Eu preciso pegar as informações principais do texto base e somente dele. Eu não posso dar opinião nenhuma. Então, aqui o resumo é um texto que eu estou construindo a partir do outro, do texto do outro. Então, eu não posso meter ali o B dele, eu não posso... Nossa, que construção péssima, né? Meter o B dele, meu Deus. Nem minha mãe fala assim. Eu não posso me intrometer no texto do autor. Eu só vou sintetizar as ideias principais do texto dele. Então, eu tenho lá... Para a produção de um bom texto deste gênero, é necessário que, ao lermos o texto base, aqui faltou um hífen. Vamos voltar lá. A gente já coloca esse hífen aí. Aqui, do texto base, consigamos identificar quais são os trechos essenciais
a ordem em que se sucedem e de que maneira é realizada a correlação entre as partes. Então, eu preciso seguir também a ordem do texto, né? Do texto do autor, do texto base, do texto principal. Eu preciso seguir a mesma ordem que ele segue, beleza? Até porque se eu tiver uma progressão de ideias, eu vou ter que mostrar isso no meu texto. Tá? Então, eu não posso ficar invertendo a ordem. Lembrem-se, o texto, o resumo, é uma síntese das ideias principais do texto base, do motivador, do texto motivador. Não, vocês não podem fazer esse tipo de alterações, tá? Incluir informações a mais, nem nada do gênero, tá? Vamos lá. Um bom resumo não é uma mera reprodução reduzida do conteúdo do texto. Ele exige a compreensão do assunto. Só depois de localizar, selecionar e organizar as informações mais importantes do texto é que se pode fazê-lo. Então, aqui é um gênero que exige muita atenção, tá? Vocês precisam ler, vocês precisam, eu diria que para vocês sublinharem o que vocês, né, na leitura de vocês consideraram como principal, como mais importante, então sublinha e depois, a partir dessa técnica do sublinho, que você vai escrever o seu texto, ou seja, você já leu, você já entendeu, você selecionou o que é principal e a partir disso você começa a escrever o seu resumo, beleza? Então não esqueçam disso. A leitura, eu tenho que sublinhar, eu tenho que marcar o texto base para que daí, a partir disso, eu consiga construir o meu resumo. Tá? Então aqui não vale aquele resumo que a gente faz na escola. Sabe aquele resumo Frankenstein que a gente faz? Por exemplo, o professor pede para você resumir ali a matéria, mais ou menos o que vocês estudaram, o conteúdo que vocês estudaram na semana. E aí você faz o quê? Você pega um pedaço do primeiro parágrafo, um pedaço do segundo, um pedaço do terceiro, junta tudo ali, aí pronto, resumiu. Não é isso. Tá? O resumo que a Federal pede é muito diferente disso e a gente precisa aí estar ligado para que a gente não cometa esses equívocos e acabe aí diminuindo a nossa nota. Então, vamos para o próximo slide. Aqui, a estrutura do resumo. Gente, aqui a estrutura a gente tem que prestar muita atenção, beleza? Na questão da estrutura do resumo. Ela envolve um plano sequencial lógico com introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, eu preciso seguir essa ordem no meu texto. E essa ordem, onde ela vai estar? Ela vai estar lá no texto base, tá? Então, eu só vou seguir aí a ordem que o autor escolheu para desenvolver as ideias dele no texto, beleza? Então, ali que mostra o fio condutor delineado pelo autor do texto a ser resumido, tá? Então, a extensão do resumo varia de acordo com a finalidade do trabalho, beleza? Aqui a gente está pegando um tipo de resumo específico. Na vida de vocês, vocês vão perceber que existem vários tipos de resumo. Esse resumo que a gente está falando, resumo de vestibular, ele tem uma estrutura específica que a gente já vai ver, beleza? Então, aqui, deixa eu tirar essas aqui, deixa eu abaixar minha tela, depois eu volto lá para cima. Como escrever um bom resumo. Então, aqui, algumas dicas para que a gente escreva um bom resumo. Primeiramente, leia o texto, buscando identificar nele o seu tema e a tese principal do autor, tá? Então, o tema é sobre o que o autor escreve e a tese principal é o posicionamento do autor, tá? O que ele defende, o que o autor defende. Isso tem que estar lá no seu resumo, tá? Não dá para esquecer, beleza? Eu tenho que falar sobre o tema, né, abordado no texto e tenho que falar também sobre o que o autor, como que o autor defende, né, a ideia dele dentro desse texto. Geralmente, a Federal pede resumos de textos opinativos, tá? Geralmente ela pede aí de artigos de opiniões. Pode ser que isso mude, tá? E vocês precisam estar atentos aí a qual gênero vocês estão resumindo, tá? Deixa eu só beber uma água, porque senão minha voz vai ficar rouca. Então, vamos lá. Aqui, faça uma segunda leitura. Agora é interessante que você sublinhe os trechos principais, além de argumentos e conclusões apresentadas pelo autor. Então, aqui o que eu falei para vocês, sempre marcar o texto. O texto de vocês precisa estar todo rabiscado, tá? Vocês podem puxar a flechinha para dizer aqui é o argumento do autor, aqui é a tese do autor. Se vocês conseguirem identificar esses elementos, né, tese, tema, argumento, é muito importante aí na hora de colocar no resumo de vocês. Então, marcar o texto base é essencial para vocês conseguirem aí escrever um bom resumo. E aí eu tenho lá, geralmente na introdução fazemos a citação da fonte. Então aqui a gente já está falando de estrutura do resumo, de estrutura do texto que vocês produzirão. Então olha lá, geralmente
a gente já inicia o texto citando a fonte. No resumo, a gente não pode esquecer da citação, da fonte, tá? Não podemos esquecer, porque isso aí vai caracterizar grande parte da nota de vocês, tá? Então, se vocês esquecem, é como se vocês estivessem escrevendo um texto de vocês. E vocês precisam mostrar que esse texto não é de vocês. Vocês só estão sintetizando as ideias de outro texto, tá? De outro autor. Então, a fonte é essencial, não dá para esquecer. E aí, a gente não sabe exatamente, né, o que a federal vai cobrar, porque os critérios não são divulgados. Então, assim, a gente tem critérios de provas passadas como base, mas a gente não sabe quais serão os novos critérios. Então, a gente vai ter como base o que já passou para que a gente passe para vocês, tá? Isso dificilmente muda. Então, a gente tem lá, na citação, na referência, eu tenho que colocar o título do texto base, isso é essencial, coloco sempre entre aspas, beleza? O nome do autor do texto base também é importantíssimo, não posso esquecer, tá? A data. Aqui eu coloquei data porque, assim, eu acho uma citação muito importante colocar a data. Em alguns casos, tá? Em alguns casos, essa data não é exigida, mas para que a gente não perca a nota por conta da data, então coloquem a data, tá? E a data do texto, beleza? Vocês podem achar, muitas vezes essa data, ela já aparece lá em cima no próprio enunciado, ali antes de vocês começarem a ler o texto, ou ela vai aparecer na referência do texto lá embaixo, beleza? Mas tomem cuidado, porque muitas vezes ela pode aparecer como assim? Ela vai ter a citação, o texto, o autor e tudo mais, e aí vai estar lá, disponível em, acesso em. Não é essa data que vocês têm que colocar, tá bom? Tá? Não é, essa seria a data do acesso em que a pessoa pegou e pesquisou esse texto para fazer a prova, tá? Tem que tomar cuidado quanto a isso. Eu já vou mostrar uma proposta para vocês ali e vocês vão perceber aí onde encontrar essa data, tá? E o veículo de publicação, tá? Então, onde esse texto foi publicado, onde ele foi veiculado, tá? Se ele foi veiculado num site, você vai colocar lá que ele foi veiculado num site e colocar o nome do site. Se foi numa revista, se ele faz parte de um livro, tá? Tem que deixar tudo isso bem claro, beleza? Então, não vamos esquecer dessas 4 coisinhas para colocar no nosso texto como citação, tá? Título, autor. Não é o teu título, beleza? É o título do texto base. Título do texto base, autor, data e local de publicação, tá bom? Tá bom? Não esqueçam disso, pessoal. Isso é super importante. Depois eu retomo. Aqui. É importante que durante a escrita do texto sempre seja retomado o autor do texto original. Então aqui, pessoal, a gente tem que fazer isso de maneira exaustiva, tá bom? Então, o tempo todo eu preciso dizer que as informações que eu estou, construindo no meu texto são de determinado autor, ou seja, são do autor do texto base. Então, o tempo todo eu preciso mencionar, tá? Segundo o autor, de acordo com ele, daí a gente vai achar várias formas de citar para a gente não repetir. Então, eu posso colocar, por exemplo, o sobrenome do autor. Eu posso dizer autor, eu posso colocar, vamos pensar que ele é um professor. Segundo o professor, nananana, aí eu posso, se ele for, aí essas informações vocês vão pegar onde? No próprio texto. Muitas vezes, tá? Vocês conseguem perceber ali que o autor, né, do texto, que ele é, por exemplo, um professor, que ele trabalha em tal instituição, tá? Então, tudo isso, os cargos que ele ocupa, vocês podem utilizar para fazer a citação dele. E o tempo todo vocês precisam fazer isso no texto para mostrar que o texto é dele e não de vocês, que as ideias são dele e não suas, beleza? Então, o tempo todo a gente precisa fazer essa referenciação aí ao autor do texto base, tá? E aqui eu tenho lá usar verbos de sende ao longo da produção. O que são esses verbos, professor? Esses verbos, eles são, a gente chama de verbos de dizer, tá? Então, por exemplo, o autor comenta, o autor debate, o autor argumenta, o autor apresenta, o autor conclui, o autor finaliza, tá? Então, são os verbos, que vão aí introduzir, a fala, o argumento do autor,
beleza? Então, a gente tem que utilizar esses verbos e geralmente nós colocamos esses verbos de dizer no presente, tá? Não colocamos ele em outro tempo verbal. Aliás, nós seguimos o mesmo tempo verbal ao longo do texto, beleza? A gente tem que só tomar cuidado, depois eu vou falar sobre alguns verbos de dizer que a gente não deve utilizar em um resumo, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E aí eu tenho lá, não emita opinião pessoal, a não ser que isso seja requisitado no enunciado. É muito raro, gente. Resumo é resumo, não tem opinião. Então, prestem atenção no enunciado, mas é quase certeza que não vai ter nada pedindo para que você dê uma opinião, até porque mudaria o gênero. Se a gente fizesse um resumo com opinião, seria mais ou menos uma resenha e não um resumo, tá? Então aqui a gente não pode dar informação, opinião nenhuma sobre o texto, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado como a gente constrói esse texto, né? As palavras que a gente utiliza, beleza? Eu não posso colocar lá no meu texto, infelizmente isso não acontece. Infelizmente vai marcar o que eu acho ali. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Para você não se incluir no texto. O texto deve ser escrito em terceira pessoa, tá? Jamais você vai escrever um resumo aqui em primeira pessoa. Então, terceira pessoa sempre, beleza? E evitem ao máximo colocar a opinião de vocês ou se incluir mesmo que não seja tão evidente, né? Evitem se incluir no texto, ok? Vamos para o próximo slide. Não extrapole o limite de linhas. Isso daqui não preciso nem falar. A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores, né? De obedecer o número de linhas, a gente não vai perder ponto por conta disso. Então, isso vale para qualquer gênero textual, para qualquer texto e qualquer vestibular. Não ultrapassar o limite máximo de linhas, tá? E não, né? E também temos que atingir o número mínimo de linhas solicitado, beleza? Então, aqui a gente não precisa se preocupar, porque vocês já sabem disso, tá? Então, a gente vai estruturar esse texto no rascunho. Beleza? A gente tem que estruturar esse texto e isso vai marcar a organização de vocês. Colocar no limite estipulado pelo concurso aí que vocês vão fazer, tá? Então, não esqueçam, não pode ultrapassar o limite de linhas. Vamos para o próximo slide. Aqui, coloquei alguns verbos para vocês, beleza? Esses verbos podem ajudar vocês a escreverem o texto. Então, na hora que vocês forem fazer aí a proposta que eu vou passar hoje para vocês, consultem essa tabela. Tá? Se você jogar no Google verbos de send, você vai encontrar aí várias tabelas, tá? Que vão aí nortear aí a tua escrita. E você vai poder utilizar um deles dependendo da ideia que você quer passar ali, né? Da ideia, na verdade, que o autor passou no texto que você quer sintetizar no seu resumo, beleza? E aí eu tenho expressar, apresentar, relacionar. Aqui os verbos estão no infinitivo, beleza? Só lembrar de colocar eles no presente, tá? Então, coloquei ali, ó, geralmente utilizamos os verbos do mesmo tempo verbal, é preferível que estejam no presente, tá? Então, eu vou colocar lá, o autor expressa, tananana, tá? Ele apresenta tal argumento, beleza? Então, sempre colocar no presente. E aqui eu deixei em vermelho falar e dizer. São verbos que a gente não coloca. Esse texto que a gente está resumindo é um texto que foi escrito, tá? Então, colocar o autor falou, o autor fala, o autor diz, não é muito bem aceito, beleza? Então, não utilizem falar e dizer no resumo de vocês, beleza? O autor disse ou o autor fala, não. Evitem. Na verdade, não usem, beleza? Não usem estes dois verbos. E aqui eu trouxe para vocês uma proposta de redação. Eu não vou ler o texto para vocês, tá? Essa proposta já caiu aí, ó, na Federal em 2017. Eu não vou ler o texto para vocês, para não ficar, né, eu ficar lendo o texto o tempo todo aqui. Eu só vou comentar brevemente sobre a proposta e mostrar para vocês um exemplo de resumo, tá bom? Vamos lá. Então, aqui. Considere o seguinte texto. Uma janela para o mundo, tá? Vamos dizer que a gente lê o texto. E aí, eu tenho a minha proposta. Elabore um resumo desse texto. Entre 10 e 15 linhas. Então, olha só o meu limite de linhas aí. Eu tenho que escrever mais do que 10 e menos do que 15. Respeitando as características do gênero textual. A gente já viu algumas características aí do gênero resumo. Apresente as bases da comparação que o autor faz. Olha só, então eu vou ter que identificar essa comparação no meu texto e incluir lá no meu resumo.
Escreva com suas próprias palavras sem copiar trechos do texto. Então aqui, gente, no resumo, eu não posso copiar nada, beleza? Então evitem ao máximo copiar ali trechos do texto, porque se caracteriza ali como um plágio, beleza? Então não pode copiar, tem gente que vai ali e copia um período inteiro no seu resumo e acha que não vai dar nada, beleza? Imaginem só que o corretor de vocês vai ler várias vezes vários textos, né? Então ele vai identificar aí se você copiou uma parte do texto. Não adianta você pensar assim, ele não vai ver, vou copiar aqui, ninguém vai ficar sabendo. Vai ficar sabendo sim, tá? Quem está corrigindo a prova, obviamente vai ler esse texto várias vezes, né? Para que não precise ficar toda hora voltando nele, ele vai decorar praticamente esse texto. Então, se você for lá e copiar um pedaço desse texto, obviamente ele vai saber e você vai perder ponto por isso, beleza? Então, não pode copiar. E esse escreva com suas próprias palavras não te dá autoridade de colocar informação a mais, beleza? É para que você não copie as informações, somente isso. Não é para que você dê sua opinião, né, ou algo do gênero, ok? Vamos para aqui um exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Vamos voltar ali para mostrar para vocês as referências. Então aqui a gente tem um texto que foi retirado, né, de uma obra. Então a gente tem lá aqui o nome do autor, tá? Guia de escrita. Aqui é de onde o texto foi tirado. Guia de escrita. Como conceber um texto com clareza, precisão e elegância. São Paulo, Editora Contexto, 2016, página 41 a 42, aqui acredito, tá? Então, aqui eu tenho a fonte do texto e eu preciso citá-la no meu texto, no meu resumo, tá? Então, a gente já vai ver como a pessoa que escreveu aquele resumo, que eu não coloquei o nome, fez isso, beleza? Então, a gente tem aqui esse texto que é um exemplo daquela proposta. Então, aqui, diferenças entre fala e escrita. Eis o tema abordado pelo psicólogo cognitivista Steven Pinker. Não sei se a pronúncia está certa, gente. No texto, Uma Janela para o Mundo, trecho extraído da obra Guia de Escrita, Como Conceber um Texto com Clareza, Precisão e Elegância, publicada pela editora Contexto. Então, olhem só. Eu perdi aqui, na verdade não perdi, beleza? Mas eu destinei aqui, 4 linhas para citar a fonte, beleza? Então, ela é importante e eu preciso sim citá-la. Então, aqui eu coloco o nome do autor do texto, eu coloco o título do texto, tá? Uma Janela para o Mundo, e eu coloco também, né, de onde ele foi tirado. Aqui ele foi tirado do Guia de Escrita Como Conceber, então aqui eu levei azar, que é uma fonte bem grande, né, uma fonte bem completa. E aqui eu coloco a editora Contexto. Professor, você falou que precisava colocar a data e ele não colocou. É verdade, nesse texto não tem aí a data, que seria, se fosse para eu colocar a data, ela estaria lá, 2016, tá? Então, talvez seja um ponto aqui para vocês observarem. Aqui nesse resumo não tem a data, mas vocês podem, não esqueçam, né, no resumo de vocês, de colocar essa data. Há alguns debates aqui de que a data ela só é importante, digamos assim, vocês vão resumir um texto que a autora deu a opinião sobre, digamos assim, está falando sobre as eleições. E as eleições ainda não aconteceram, né? E ela deu a opinião dela sobre alguns candidatos. E vocês precisam resumir esse texto. Nesse caso, seria super importante vocês colocarem a data, né? Porque ela está dando opinião sobre algo que ainda não aconteceu. E talvez quando vocês forem escrever o resumo deste texto, essas eleições já tenham acontecido. Então, aí é importante você colocar a data para o leitor do seu resumo, né, se situar, tá? Beleza? Mas, para a gente não correr esse risco, coloquem a data, beleza? Minha dica para vocês, coloquem a data. A data ali não vai ocupar uma linha inteira, então vocês não vão perder espaço no texto de vocês. Então, autor, local de publicação, título e data, beleza? Não esqueçam essas 4 fontes aí que vocês precisam colocar no texto. E percebam que ele inicia
colocando o tema, ó, diferenças entre fala e escrita, eis o tema abordado pelo psicólogo, né? E ela coloca um título dele, né? Psicólogo cognitivista. Então, olhem só, ela já iniciou o texto dando o tema do texto. Isso é super importante, beleza? Professor, tem uma outra estrutura possível? Tem. Você poderia colocar assim, no texto, Uma Janela para o Mundo, de Steven Pinker, extraído da obra pela editora Contexto, é abordado o tema diferenças entre fala e escrita. Então, você poderia inverter essa ordem. É outra estrutura possível, beleza? Mas esse daqui está bem completo e serve aí como uma base para vocês. E aí, vamos ver como que ele termina, como que ele continua o texto. Segundo Pinker, olha só a citação do autor, enquanto a fala é instintiva, natural, a escrita requer aprendizagem e prática, o que o torna um desafio para toda a vida. Para o psicólogo, a outra citação, ambas as formas de comunicação envolvem diferentes tipos de interação com o outro. O ato da fala propicia o diálogo que possibilita aprender algo a mais do interlocutor, como expressão facial, olhar e gestos. Nesse caso, há uma troca de informações. O mesmo não ocorre como se escreve. Aqui, eu diria que dava para ter citado o autor mais uma vez, no meio desses períodos aí. Dava para a gente ter colocado outra citação. E aí, por fim, o autor explica ao verbo de dizer. O autor explica que, ao se produzir um texto, imagina-se quem o lerá. Cria-se um leitor invisível simplesmente se faz de conta que ele existe. Nesse último caso, não há interação, o que permite um feedback, tá? Então, aqui, o que eu poderia ter colocado? Eu poderia ter colocado mais vezes ali o autor do texto, beleza? Aqui, eu trocaria, eu não teria colocado tão perto aqui o sobrenome, poderia talvez ter colocado segundo o autor, e depois eu citaria o sobrenome dele, tá? Para não ficar tão próximo ali a relação, tá? E outra coisa super importante, jamais vocês devem citar o autor com o primeiro nome, beleza? Ou é o nome completo, ou é o sobrenome, o último nome dele. Jamais eu vou colocar o primeiro nome. Vocês não conhecem esse autor, ele não é amigo de vocês, então tem que manter o distanciamento do texto. Então, sempre sobrenome ou autor ou aí algum título dele. No caso, ele é um psicólogo, vocês podem colocar, beleza? Mas jamais eu vou colocar lá o Steven, que daí parece que ele é meu amigo, tá? Vamos seguir aqui. Pessoal, então aqui a proposta de número 5, tá? Essa é a quinta proposta que vocês vão entregar pra gente, ok? Então ela é referente à aula 6, beleza? É a proposta 1 da aula 6, que tá no material de vocês, tá? Então vou fazer a leitura aqui e prestem bastante atenção. Então aqui a gente tem lá, o texto abaixo é uma adaptação do texto original de Ricardo Tananã, publicado em 2017 como prefácio do livro Uberização, a nova onda do trabalho precarizado, de Tom Slee. Então tem que tomar bastante cuidado, porque aqui a gente tem, para fazer a citação, a gente vai pegar as informações que a gente viu nesse enunciado e a gente tem dois autores. Qual que é o autor do texto? Tem que prestar bastante atenção. A gente tem a data ali, beleza? E esse texto foi retirado, ó, como prefácio ao livro Uberização, a nova onda do trabalho, de Tom Slee. Então, aqui já tem uma dica, tá? Esse texto aqui, ele foi publicado ali como prefácio deste livro aqui, ok? Então, eu tenho aqui agora a proposta. Faça um resumo desse texto que deverá. E aí eu tenho lá, identificar a tese principal. Então, aqui lembrem daquela técnica de sublinhar. Então, vocês vão ter que sublinhar ali, puxar uma flechinha, colocar lá, aqui é a tese, aqui é a argumentação. Isso vai ajudar vocês na hora de passar o texto para o resumo. Identificar e explicitar as razões que fundamentam essa tese, ou seja, a argumentação. O que o autor utilizou para defender o ponto de vista dele? Então, lembrem lá, a tese é o ponto de vista. E o que o autor utiliza? Quais são os argumentos que ele utiliza para defender esse ponto de vista? Ter no mínimo 8 e no máximo 12 linhas, então aqui é um texto mais reduzido, beleza? Do que aquele que eu mostrei como exemplo. E respeitar as características discursivo-formais do gênero solicitado. Então, a gente já viu algumas aí hoje, vocês já perceberam ali como escrever um bom resumo, e a gente tem que respeitar tudo isso na hora de escrever um texto. Sempre citar o autor, utilizar os verbos de dizer, que vocês podem pesquisar no Google, isso é fácil de encontrar, beleza?
Lembrar de sempre colocar esses verbos no presente, não repetir as formas de citar o autor também é super importante, tá? Se você falou primeiro o sobrenome dele, depois utiliza autor, depois utiliza um título que ele tenha, que vocês vão também conseguir encontrar aí no texto base. Beleza, pessoal? Então a aula de hoje seria isso. Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!